Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. Se você que é um amante de canários alguma vez se interessou por esse tema e procurou isso no Google, você sabe quem que é esse cara aqui que está do meu lado. Seu Carlos Alexandre Qualitá. Como é que vai, Qualitá? Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, obrigado por você ter recebido a gente aqui na sua casa. É um imenso prazer para nós do canal FOB entrevistar uma pessoa que tem um engajamento tão grande na educação ornitológica, na educação financeira e na educação, num geral, aí, pensando em ter a ornitologia aí como meio de educação. Isso é maravilhoso. Então, obrigado aí por essa oportunidade mesmo. Ô Bruno, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Fico feliz demais de estar recebendo com vocês aqui, trazer vocês para comer um pãozinho de queijo aqui em Minas, né? Carlos, de onde veio essa história da criação na sua vida? O meu pai, ele sempre teve aves, né? Eu me lembro que ele já teve pombo, então assim, os nativos, né? Ele criou muito pássaros nativos, ele sempre teve alguns canários, né? O sem raça definido, pé duro que a gente chama, né? Tinha ali o cenourinha, o salsinha, ele sempre teve esses pássaros e eu, a princípio, eu não me interessava muito, né? Eu não ficava muito em cima não, eu queria era curtir ali a minha infância e tal. Mas aí depois de um certo tempo eu comecei a perceber que aquilo era muito importante para ele. Eu confesso que eu nunca nem ajudei ele a trocar água, né? E ele nem me pedia também não. Teve um momento que eu já tinha um filho, depois de mais velho eu tinha um filho, já estava com o Ian, aí o meu pai presenteou o Ian com um casal de canários. E meu pai já sabia, meu filho era pequenininho, já sabia que meu filho não ia ter condições de cuidar daqueles pássaros, sobrou para quem? Sobrou pra mim. 2 pés duros também. 2 pés durinhos, cenourinha, né? Um laranjinha, um casalzinho. Aí o que aconteceu, Bruno? Eu comecei a olhar para aqueles passarinhos e falei assim, não vou colocar eles numa gaiola não, vou construir um viveiro. Aí comprei uma tela, madeira, construí um viveiro, coloquei. Quando eu assustei, já tinha periquito, não, periquito eu não coloquei não, mas tinha manon, calafate, mandarim, tinha um monte de passarinhos juntos. Aí, graças a Deus que eu não coloquei periquito, senão ia dar uma briga lá. E aí ia ser mais complicado. Você não sabia nada de criação nessa época? Não entendia nada, não entendia nada. Aconteceu que eu comecei a olhar aqueles pássaros ali e falei assim, não, eu vou ter que focar, eu vou ter que criar um desses aqui. Quase que eu fiquei com o mandarim, que eu acho muito bonito. Mas aí, por causa do canto, eu escolhi os canários. Quando eu escolhi os canários, aí eu falei, o que a gente fala? Vou aumentar, né? Eu comecei a ver que tinha um branquinho, né? Tinha um amarelinho. Aí eu comecei a buscar outros pássaros. E foi trazendo para o criador? Sim, fui trazendo, aí já fui comprando algumas gaiolas, né? Comprava gaiola tudo errado, não sabia o que tinha que comprar. Então era uma gastação de dinheiro à toa, né? Um dinheiro errado que eu gastava lá na frente. Mas tudo bem, né? Era para satisfazer ali aquela vontade, aquele desejo que estava se criando ali em mim naquele momento. E o meu filho, nem aí para criação, acabou que ficou comigo mesmo. O que aconteceu? Certa vez eu comprei um canário branco e esse canário, logo que ele chegou lá em casa, passou pouquíssimos dias, ele apareceu um probleminha no olho. Eu não sabia como que eu ia tratar, fui para a internet. Encontrei um fórum onde eu percebi que as pessoas ali falavam de canários. Eu nunca tinha entrado na internet para pesquisar sobre canários. Pesquisei, aí eu vi ali algumas pessoas, elas começaram a me ajudar, o que eu tinha que fazer e tal. O melhor conselho que me deram foi, pega esse canário, volta para o dono dele, porque ele vai saber cuidar e pega um outro saudável. Foi o que eu fiz, essa pessoa fez comigo, fez isso comigo, essa troca comigo. E aí o que aconteceu? Lá, através desse fórum, aí eu vi que tinha o tal do canário vermelho mosaico. Se apaixonou. Quando eu vi, eu falei assim, não, isso é uma pintura, né? Alguém pintou isso aí, isso é uma montagem. Aí eu fui conversando, eu vi que era verdade. Aí deu no que deu, aí eu tô aqui, a gente está aqui conversando hoje. E o vermelho mosaico é a sua especialidade até hoje? Eu não me vejo não criando o canário vermelho mosaico, Bruno. Que legal, que legal. Sou apaixonado, assim, e a minha... É como se eu tivesse um laboratório, quando eu entro para dentro do meu criatório, que eu tô ali com meus vermelhos mosaicos, é como se eu estivesse dentro de um laboratório e fazendo algo novo, sabe? Eu gosto dessa questão da reprodução. A reprodução é o que mais me atrai na criação. Então, assim, é como se eu estivesse criando algo ali. É a minha criação, aquilo ali é a minha criação. Eu sou fascinado com isso. E depois desse momento você foi buscar conhecimento aonde, Qualitá? Para começar a criar de fato, ali você foi entender a genética, como é que foi isso? Sim.
Ô Bruno, eu venho de uma criação muito simples, então tudo que eu tive que fazer na vida, eu tive que me esforçar muito, eu tive que me esforçar mais do que os outros, né, para eu poder me destacar. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que quando tinha uns criadores novatos nesses fóruns, alguns criadores antigos não davam muita atenção. E hoje eu entendo muito o porquê dessa atenção, porque imagina o que é você responder quantos gramas de carofil tem que dar para o canário vermelho mosaico para milhares de pessoas. A mesma resposta muitas vezes. Isso é cansativo, né? E dependendo, a pessoa tem vários afazeres, então assim, não é culpa daquela pessoa de não querer ajudar. É porque ela tem outras coisas para fazer e ela não pode estar ali o tempo todo. O que eu comecei a fazer? Quando um novato perguntava uma coisa, eu não sabia, mas eu pesquisava, aí eu aprendia e respondia. Aí as pessoas começam, os novatos, né, que eu era novato também, mas aqueles que estavam chegando... Começaram a te perguntar. Aí eu comecei a ajudar e essas pessoas que estavam iniciando começaram a perceber que eu tinha uma certa boa vontade para ajudar. Sim. Então isso é muito antigo. Hoje eu tenho um aluno meu que falou assim, olha, eu tenho uma apostila aqui de 2013 do Qualitar. O que eu fiz? Eu peguei alguns textos na internet, copiei, colei, aí eu fiz um arquivo e mandava isso para as pessoas, distribuía isso para as pessoas. A gente não tinha WhatsApp ainda, né? Não tinha Facebook, essas coisas. Facebook veio depois e tal. Mas eu comecei a fazer isso, eu comecei a distribuir ali conhecimento. Um pouquinho que eu ia aprendendo, eu ia passando para frente. Aí o pessoal me chamou para ser moderador desses fóruns, e aí a coisa foi acontecendo. Eu falei no começo aqui do nosso bate-papo que você é um cara muito famoso ainda na ornitologia, sobretudo por causa dos seus canais na internet. A ideia foi sua, Qualitar? Você falou, vou lançar um canal aqui que eu acho que a galera vai comprar essa ideia. Olha, Bruno, em 2014 eu fiz 3 vídeos, gravei meus pássaros e coloquei no YouTube. Para mim era uma experiência totalmente nova, mas eu não dei sequência, né? Dentro da sala de aula, estudando sobre educação financeira, eu tive uma conversa com o professor, ele me orientou, e eu falei assim, eu vou utilizar isso aqui. E aí deu muito certo, porque eu conversando com alguns criadores lá durante o Campeonato Brasileiro lá em Itatiba, alguns deles começaram a reclamar, falaram, poxa, todo ano são as mesmas pessoas que estão aqui, a gente precisa renovar, tem que trazer gente nova. E eu sempre fui uma pessoa de ação. Eu nunca gostei muito de ficar reclamando das coisas, não. Eu observo e falo assim, o que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa para fazer? Mão na massa. Bora fazer. Aí então o que a gente vai fazer? Vamos pegar esses novatos, vamos alcançar essa galera que está chegando. Então o meu trabalho hoje ele é todo voltado para aquela pessoa que está começando, né? A gente brinca que eu vou lá na varanda, trago a pessoa para dentro do criatório, né? Porque eu comecei na varanda, né? A grande maioria das pessoas começam com algumas gaiolas na varanda, depois que elas começam a entender um pouco mais, que aí reserva um espaço em casa, né? Para poder criar direitinho e tal, isso. Aí essa pessoa vai se profissionalizando. Mas foi muito assim, sabe? Então, aí que eu busquei, eu falei assim, aí em 2018, eu falei assim, então vou começar a postar vídeos constantemente aqui no YouTube, aí fui pro Instagram também, né? E graças a Deus, cara, assim, nesses poucos anos, são mais de 6 milhões de visualizações no YouTube, no Instagram também tem um trabalho fantástico lá, muita gente que eu consigo ajudar lá no Instagram também. Que legal. E hoje aqui no seu criatório, quantas aves você tem? Na verdade, aqui é uma parte do seu criatório, mas você tem outra parte aqui em BH também. Sim, onde eu morava, eu sou nascido e criado num bairro bem simples aqui em BH. Então lá eu construí um espaço para criar canários, né? Só que estava começando a ficar difícil para eu ir lá todos os dias tratar dos pássaros. Aí eu utilizei os espaços que eu tenho aqui, eu me mudei, vim para essa casa. Aí eu comecei a utilizar os espaços que eu tenho aqui para... Aí, a princípio, eu trouxe vermelho mosaico, né? Aqueles que eu gostava mais. Depois, acabei que eu trouxe praticamente tudo. E agora eu estou diminuindo um pouco a minha criação. Então, esse ano eu estou reproduzindo com 100 fêmeas. 100 fêmeas. Isso. Perfeito. A ideia era 50, 60, mas... Sempre foge um pouquinho ali também, não tem muito jeito. Né? Para o ano que vem, eu pretendo diminuir um pouco mais, porque a minha ideia é ficar mais na transmissão de conhecimento mesmo. É tentar fazer com que mais pessoas consigam alcançar o sucesso na criação. Sensacional. Então você que está em casa aí, bora com a gente conhecer o criador aqui do Qualitar. Bora lá? Bora lá. Aqui antes era um quarto, Qualitar? Isso, aqui era o quarto
da secretária, né? Tá. Que aqui ali tinha uma porta que se utilizava ia pro banheiro, né? Pro banheiro de fora. Aí eu pedi pro rapaz colocar a cerâmica ali, ele fechou aqui direitinho. Eu utilizo esse espaço aqui e o outro espaço lá atrás que era o canil. Então aqui eu improvisei os espaços que eu tinha disponíveis. Aqui é interessante porque aqui eu consigo colocar 60 fêmeas. Só que eu consigo colocar 60 fêmeas e tenho 15 voadeiras aqui dentro. Ah, tem as voadeiras também. Isso. Que agora estão tudo vazia por causa da época. Isso, né? Agora os filhotes, eu vou separando os filhotes e vou colocando aqui. Daqui a pouco elas vão encher. Isso, daqui a pouquinho isso aí tá tudo cheio, se Deus quiser. Sensacional. E aqui você cria quais cores? Aqui nós temos aqui os ágatas, né? Tirando aqui tem uma cobrezinha, mas aqui são ágatas. Aqui é um trabalho que eu estou fazendo com a mutação Elmo. Certo. Então eu não tinha pássaros ágata vermelho da mutação Elmo, eu tenho os amarelos. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo esse trabalho, então aqui eu tenho fêmeas portadoras da mutação, aqui são 5 fêmeas que eu tenho portadoras da mutação, e aqui, tirando essa daqui que eu falei que é a cobrezinha, né? Todas essas aqui são fêmeas clássico, elas são ágata, clássico. E aí, o que eu faço? Eu utilizo, aí eu tenho 6 machinhos que eu tenho aqui que são Elmo puro. Aí o que eu faço? Eu utilizo eles nas fêmeas que são portadoras. Dessas fêmeas eu consigo tirar filhotes que são puros e portadores. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, está nascendo aqui hoje. Então aqui, ó, tá vendo que tem um com o olhinho clarinho? Porque o olhinho do Elmo é avermelhado. Então, esse que tem o olhinho clarinho, esse daqui, ele é Elmo. Eu já sei que ele é puro. Você já sabe. Esse outro aqui é um portador. Então, com essa fêmea portadora e o machinho puro, eu consigo fazer tanto portadores quanto puros. Já no caso das fêmeas que são clássico, aí eu utilizo os machinhos que são Elmo para poder fazer portadores. E aí eu consigo aumentar a quantidade de pássaros portadores que eu tenho para poder depois utilizar esses portadores em puros para fazer uma quantidade maior de puros. E eu consigo também levar um pouco mais de rusticidade e um pouco mais de qualidade. Por quê? Porque o clássico já está mais evoluído, já tem uma quantidade maior de criadores, já tem mais pessoas criando os clássicos, então eu consigo bons canários clássicos para poder melhorar a minha criação de Elmo, tá joia? E faz tempo que você está nessa? Está tendo sucesso? Cara, fantástico, assim, graças a Deus o pessoal fala que eu tenho uma mão muito boa, né? É o primeiro ano que eu tenho os clássicos. Os clássicos aqui com os puros, né? E esses portadores, porque eu estava fazendo alguns portadores com amarelos, com os amarelos que eu tava, que aí a gente faz o meio fator e tal. Então eu tenho 3 fêmeas aqui que eu estava fazendo esse trabalho, né? Aqui eu já estou conseguindo tirar puro também, aquela fêmea lá está botando já também, essa aqui não botou ainda não. Mas aí, aqui são fêmeas que eu já fiz, já estou trazendo dos amarelos. Dos amarelos eu estou trazendo para o vermelho, né? E agora, com os vermelhos que eu tenho, puros, aí eu estou conseguindo. Aqui é um casalzinho de marfim, tá vendo? O machinho é um machinho intenso e a fêmea, ela é nevada, né? Ela é meio mosaicada, ela é nevada. São marfins, tá bom? E aqui o interessante é o seguinte... Essa fêmea aqui, por exemplo, algumas coisas que a gente faz na criação para poder conseguir aumentar a quantidade de pássaros, né? Essa fêmea é uma fêmea de 2017. Essa fêmea, ela é muito boa mãe. Ela tem muito boas qualidades maternas. Ela cria muito bem. Cria muito bem os filhotes. Aí eu peguei os filhotes dela e passei aqui para a fêmea da gaiola 37. Então a fêmea da gaiola 37 aqui, que é uma fêmea de cobre, está cuidando dos filhotes daquela fêmea daquela da 50, que aquela fêmea lá, ela é clássico. Certo. Né? Então esses filhotes são portadores da mutação Elmo. São ágatas portadores da mutação Elmo. Então eu peguei, para mim, hoje, eu preciso de uma quantidade maior de puros. Certo. Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei os filhotes desse casal da 47, passei para essa canária que cria muito bem, boa mãe, certo, para cuidar desses filhotinhos que são puros. Esses filhotes são o foco de trabalho, então, esses aqui.
Na mutação eu. Isso, na mutação eu. Isso, na mutação eu. Então eu preciso tirar uma quantidade maior desse tipo de filhote. Então, esses aqui costumam ser um pouco mais fortes também, os portadores costumam ser um pouco mais fortes, então eu coloquei eles com uma outra fêmea para tratar e utilizei essa daqui. Enquanto essa aqui, eu já liberei para me dar mais filhotes. Perfeito. Então o casal já está pronto aqui, já vai iniciar uma outra postura. Porque seu interesse genético nela é muito grande. Sim, e olha para você ver como que a coisa é. Aqui na gaiola 22, já tem mais 2 filhotinhos que é daquele casal. Da mesma fêmea que você... Sim. Da fêmea do 47. A fêmea do 47. Certo. Então aqui tem mais 2 filhotinhos que são dessa fêmea. São irmãos desse aqui. São irmãos desse aqui. Perfeito. Tá joia? E aí, olha para você ver, enquanto eu tenho uma outra fêmea outras fêmeas tratando dos filhotes, ela já está indo para uma terceira postura. Sim, sim. Então eu consigo tirar uma quantidade maior de filhotes dela. Assim a gente vai fazendo para poder aumentar a quantidade dos filhotes de uma certa cor que a gente precisa. Porque são pouquíssimos os criadores que têm essa cor. Então eu preciso usar desse artifício para poder ter uma quantidade maior, porque eu não consigo comprar. Eu não consigo falar assim, no ano que vem eu vou comprar 50 canais da mutação eu não consigo fazer isso. Então eu tenho que me virar aqui para poder fazer isso acontecer. Então outras fêmeas acabam sendo utilizadas como ama para essas aqui. E tem um número de posturas máximo que você permite? Se a fêmea tratou de filhote, por exemplo, essa fêmea está tratando de filhote. Então ela chega a 4 posturas. Certo. No caso dessa aqui, ela só vai botar, vai chocar alguns dias e eu já vou passar os ovinhos. E aí, essa aqui pode ser 6, 7 posturas. Aqui, enquanto eu perceber que ela está bem, ela vai ficar botando. Porque o que mais desgasta é tratar do filhote. É o cuidado, tá. Tratar do filhote é um desgaste muito grande para a fêmea. Então, enquanto ela estiver tranquilinha, só botando aqui, deitando nos ovos alguns dias, não tem tanto problema. Perfeito. Tá joia? Quer ver aqui eu tratando dos filhotinhos? Sim, por favor. Eu também tenho uma papinha preparada aqui com as pazinhas. Sim, eu tenho um problema que eu falo com o pessoal que eu não consigo ficar sem tratar de filhote. Eu gosto muito de tratar dos filhotinhos. Por que eu gosto muito de tratar dos filhotinhos? Eu gosto de estar pegando ele, eu gosto de ver o que está acontecendo com eles. E como eu lido com o mercado financeiro é muito estressante. Então acaba que no momento que eu venho para cá para tratar do filhotinho, eu consigo me desligar de tudo lá fora. Legal. Então eu estava percebendo isso, sabe? É um momento de relaxamento total para mim, um momento que eu estou aqui tratando os filhotes. Isso, e dá um resultado na criação, você acha? Esse trato na papinha? A papinha ela tem que ser encarada como um complemento. Certo. Ela não pode ser o alimento principal do filhote. Você tem que criar meios dos seus pássaros tratarem bem os filhotes. Porque é isso que vai fazer total diferença. Um filhotinho, na prática, um filhotinho que foi tratado só com papinha, ele se desenvolve menos do que um filhote que foi tratado pelos pais. O trato dos pais é fundamental, até mesmo para transmitir anticorpos, né, para o organismo do filhotinho. Aqui o pessoal às vezes enche minha paciência, mas eu gosto de fazer. Deixa eu ver aqui quem tá com fome. Nesse momento eles devem estar... O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a pazinha, aquela pazinha de café, né? Uhum. Aí o que eu faço? Eu pego o alimento, eu não volto com essa pazinha para a papinha. Porque se tiver alguma doença, algum problema aqui com esses filhotinhos, eu não contamino a papinha. Você usa uma por vez? Isso, aí eu uso um por vez. E aí eu não... E depois você higieniza ou você joga a dispensa elas? Aí o que eu faço? Aqui tem a menina que me ajuda, depois ela vem aqui, ela pega esses aqui, lava, coloca na água sanitária e depois volta. Isso aqui é muito baratinho também, né? Mas eu sempre reutilizo. Nossa, mas é interessante a dinâmica, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas isso dá trabalho demais. Mas depois que você pega uma prática, vai tranquilo, fica rápido, né? Fica rápido. Não, e lembrando, a gente ressalta muito isso aqui, Coletá, que o cuidado sanitário e o pensamento em prol da saúde das aves é primordial. Sim, sim. Não tem como.
Uma pequena bactéria pode dizimar um plantel inteiro. Sim, né? com certeza. Aqui, esses filhotinhos, eles estão já na hora de anilhar.